Olá, amiga, amigo do Jeito Caseiro. Eu, Alexandre Castro, venho até você mais uma vez para apresentar o terceiro e último vídeo da série de três que preparamos para você para comemorar os 35 anos de história do Jeito Caseiro. O tema desse vídeo aborda como você pode e deve ser o protagonista, a protagonista das mudanças que o Jeito Caseiro precisa implementar nesse momento para superar e passar bem por essa situação tão delicada de crise. Se você participou da palestra que eu ministrei há um tempo atrás sobre intraempreendedorismo, você viu esse slide, onde apresentei uma fala do Peter Drucker, dita ainda nos anos 80. As empresas daquela época simplesmente não sobreviveriam àquele período de rápida mudança e inovação, a não ser que adquirissem competência empreendedora. Perceba como essa frase encontra-se cada vez mais atual. Mas o que Peter Drucker queria dizer com competência empreendedora de uma empresa? Uma empresa, na verdade, é uma ficção jurídica. Não tem competência. Quem tem competência são as pessoas. Se nós lançarmos uma bomba de nêutrons, que é uma bomba atômica diferente, cujo poder de destruição se dá mais pela radiação, ou seja, é uma bomba que destrói apenas seres vivos, se nós lançarmos uma bomba dessa em uma empresa, como Jeito Caseiro, nós teremos intactos todos os objetos, todos os equipamentos, todos os móveis, nós não teríamos mais pessoas. E assim, essa empresa não teria competência nenhuma, porque a competência está presente nas pessoas. Então, o que ele queria dizer é que para enfrentar um momento como o atual, uma empresa como o Jeito Caseiro precisa de desenvolver competência empreendedora nos gestores. Por isso, estamos desenvolvendo ao longo desse ano nosso programa de intraempreendedorismo na empresa. Agora, o que fazer diante de um cenário de retração, de alto desemprego, de baixas vendas, de falta de confiança e muito medo por parte de clientes, de funcionários e todos? As pessoas reagem de maneiras diferentes diante de um contexto como esse, basicamente de duas formas. Nós temos pessoas que assumem o papel de protagonista e, ao contrário, nós temos pessoas que atuam como figurantes. O protagonista é aquele indivíduo que possui um papel relevante, de destaque, em uma situação de crise como a atual, em qualquer acontecimento dentro de uma organização. Um figurante, ao contrário, é aquele ou aquela cujo papel na sociedade, numa empresa, numa organização é meramente ilustrativo. Assim, como reage a maioria das pessoas em um contexto de dificuldades como o atual? A maioria reage como os figurantes, ou seja, são pessoas que ficam aguardando instruções dos superiores e são aqueles que seguem com a correnteza. Justificam os resultados ruins com a baixa do mercado, o que é uma verdade, com a subida de dólar, o que eleva os custos de produção, com o medo que todos estão sentindo nesse momento. Alegam que temos, na verdade, três crises, uma de saúde, uma econômica e uma outra que é política. Tudo isso são desculpas verdadeiras. Entretanto, continuam sendo desculpas. Como fazem os vencedores? Como fazem os intraempreendedores bem-sucedidos? Atuam como protagonistas. São pessoas que assumem a direção que deve ser dada, que assumem o comando, que buscam sempre soluções diferenciadas para os desafios de mercado. Essa é a proposta que eu te faço nesse momento. Porque, em verdade, estamos vivendo um teste de realidade
daquela palestra que foi apresentada algum tempo atrás. Aquele slide de Peter Drucker saiu de uma apresentação e veio parar em nossa realidade, em nosso contexto, com a sua pior face, com mudanças bruscas, intensas e negativas causadas por um vírus. E qual a maneira de enfrentarmos e superarmos esta realidade? Temos aqui um segundo teste de realidade, que é o teste dos valores do jeito caseiro. É hora de testarmos se os valores que temos em nossos quadros, em nosso planejamento estratégico, estão realmente presentes em nossa realidade. E só assim vamos conseguir superar esse desafio. Eu tomo emprestado os valores que estão no site, os valores do jeito caseiro. E veja como aqui estão presentes os elementos que precisamos nesse momento para superar essa situação. Um dos valores é a melhoria contínua. Essa situação exige desenvolver melhoria de qualidade de produtos, mas principalmente melhoria de eficiência de processos, redução de custos, aumento de produtividade, aumento de vendas. Um outro valor é intraempreendedorismo ou empreendedorismo, atitudes empreendedoras dos colaboradores. Veja que mais uma vez nós vamos precisar do elemento central, porque tanto a melhoria quanto as iniciativas empreendedoras são coisas que nós esperamos e vamos obter na empresa somente através das ações de pessoas, de você. E como fazer isso? Como utilizar de pessoas, de empreendedorismo e de melhoria para enfrentar esse momento? A saída é criatividade. É momento de buscarmos com criatividade superar todos os desafios que estão presentes nesse quadro. Eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos de ideias criativas de colaboradores de várias empresas para enfrentar esse momento. Aqui uma ideia de proteção dos colaboradores com baixo custo. Foi dada por um funcionário, um mecânico de uma oficina, que desenvolveu essa pia com esse suporte para álcool em gel, para sabonete, com o lixo ao lado. Desenvolveu isso em uma tarde, um produto, uma ideia de baixo custo, de rápida execução, que tem a ver, inclusive, com o ambiente de oficina. Então, veja como uma maneira de proteger funcionários com rápida execução e baixo custo. Aqui temos o caso de um bar-restaurante de Brasília, que está fechado nesse período, e um gerente deu a ideia para o dono de vender vouchers. Seriam tickets de 50 até 300 reais, que o cliente vai comprar agora e vai poder utilizar no futuro quando esse estabelecimento estiver reaberto. Entretanto, o cliente vai ter direito a 30% a mais de crédito. Ou seja, se você compra um voucher de 100 reais, quando o restaurante abrir, você vai ter 130 reais de crédito para utilizar. Essa iniciativa está sendo um sucesso e está gerando o faturamento necessário para manter a equipe de 35 pessoas nesse momento de dificuldade. Aqui uma ideia gerada por uma pessoa de uma agência de publicidade e comunicação. Percebendo que as empresas estão utilizando álcool em gel para seus clientes e para seus funcionários e que existe um inconveniente das pessoas terem que manusearem a embalagem para tirar o álcool em gel, criaram esse dispositivo que através de um acionamento por pedal você consegue utilizar o produto, fazer a higiene das mãos sem contato com a embalagem. Já está vendendo isso por R$ 450 reais. É uma empresa diamantina de comunicação. Aqui eu apresento uma nova oportunidade que foi percebida nesse momento de coronavírus por uma empresa que faz o contato de pequenos prestadores de serviço de hidráulica, eletricista, chaveiro, com pessoas que têm problemas e necessidades desses serviços em suas casas.
Percebendo a grande preocupação com a higienização e a desinfecção, essa empresa contratou terceirizados para prestar esse serviço e agora está tendo uma demanda muito grande e expandiu esse serviço de desinfecção para bancos, supermercados, farmácias, condomínios e está sendo uma grande fonte de renda nesse momento. E por fim, trago uma ideia criativa de uma empresa de outdoor, que é uma empresa que precisa das pessoas na rua, mas que está aproveitando esse momento para fortalecer a sua imagem junto à comunidade com uma mensagem bem criativa, utilizando aqui a turma da dança do caixão com uma mensagem em seu outdoor que estava desalugado para que as pessoas fiquem em casa e mantenham a saúde, porque a empresa precisa que todos estejam bem. O objetivo de apresentar esses exemplos é servir como inspiração para você compreender como pode gerar ideias simples que podem ser aplicadas pelo jeito caseiro e ajudar a melhorar a eficiência, gerar ingressos, reduzir custos, melhorar a imagem da empresa neste momento. Assim, vejamos como você pode aplicar. Eu sugiro algumas ações. Em primeiro lugar, converse com o seu gestor para saber quais são os principais desafios da empresa, da sua área e de outras áreas. Pense em ideias que a empresa poderia implementar para superar essas dificuldades. Busque trocar ideias com seus amigos, com seus familiares e seus colegas que enfrentam os mesmos problemas em empresas diferentes. Busque saber o que outras organizações estão fazendo nesse momento. Você também pode pesquisar na internet como empresas de outros países, de outros setores, como organizações criativas estão enfrentando esses mesmos desafios. Discuta com seus colegas de trabalho. Não busque apenas gerar e apresentar ideias individuais. Importante você perceber que deve trabalhar com as restrições que o momento exige, ou seja, busque pensar em ideias de baixo custo e rápida implementação. E, finalmente, apresente essas ideias ao RH ou ao gestor da sua área para que possam encaminhar para avaliação e posterior implementação. Agindo assim, você vai poder ajudar a empresa a enfrentar essa situação, implementar ideias criativas e sair mais fortalecida desse momento de crise. Mas muito mais do que isso. Agindo assim, você estará realizando o seu potencial criativo. Você estará exercendo um papel de protagonismo para gerar e implementar ações que devem ser tomadas nesse momento. O maior engano profissional que você pode cometer é pensar que trabalha para outra pessoa. Na verdade, essa organização, Jeito Caseiro, só vai se beneficiar de suas contribuições enquanto você estiver trabalhando na empresa. Agora, tudo que você aprende nesse processo de crescimento pessoal e profissional é algo que vai com você em sua mochila para onde você for. Assim, seja não apenas o protagonista das ações importantes que a empresa precisa adotar nesse momento, como o protagonista do seu desenvolvimento e do seu crescimento pessoal e profissional. Mais uma vez eu agradeço a todos pela atenção durante esses 3 vídeos. Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que sejam necessários e espero encontrá-los brevemente em nossos treinamentos. Obrigado e um grande abraço a todos.